Marina Silva, no programa, inclusive, do Pânico, falou que, é claro, não duvido, é claro que teve corrupção, né, ali no governo do PT. Ou seja, esse cara que deu esse péssimo exemplo para todos, roubando dinheiro que seria direcionado para segurança, educação, saúde, esse cara hoje é presidente da República. Quando você olha os ministros do STF, como, por exemplo, você pega alguns e você vê que os julgamentos são imparciais, que o julgamento... eu falei esses dias, né? Você tem uma turma ali de 5, um é o Flávio Dino, que é amigo do Lula, o outro é o advogado, ex-advogado do Lula, que é o Zanin, os outros 2 foram indicados pelo PT e o outro é o Moraes. Não conversou até agora com o Trump, foi um dos poucos líderes a não conversar com o Trump, que a gente não pode ignorar uma nação como os Estados Unidos. Pessoal, o Nicolas Ferreira foi convidado aí no programa Pânico para falar sobre essa questão do tarifaço, a responsabilidade, ou seja, a irresponsabilidade do governo federal, que não tem a mínima capacidade de conversar com o governo americano. Aqui ele vai falar sobre as eleições de 2026. Vai falar também sobre a perseguição que está acontecendo com ele, ou seja, nós já ouvimos falar que estão querendo caçar o mandato do Nicolas Ferreira. Veja só como é o sistema. Ele vai falar também sobre esse julgamento de Jair Bolsonaro e diversos assuntos. E eu quero deixar vocês assistir esse vídeo aqui juntamente comigo. Mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal. Separei os melhores momentos desse vídeo e bora conferir esse conteúdo agora. Não conversou até agora com o Trump, foi um dos poucos líderes a não conversar com o Trump, que a gente não pode ignorar uma nação como os Estados Unidos, que só de poder bélico ele tem a capacidade de dezenas de países juntos. Então, como que você ignora um país desse, né? E chega e devolve a carta e fala que a carta foi ofensiva, deixa navios iranianos atracar aqui próximo aqui do nosso país, enfim, foi uma série de atitudes para poder chegar a esse ponto. E agora quem é o presidente não é Bolsonaro. Quem é presidente é o Lula. Precisa lembrar isso para o pessoal. Quem tem o poder nas mãos agora de chegar e resolver e recuar, ou enfim, de não deixar com que o caos aconteça, é o presidente. Ponto. É simples de entender. Mas parece que os 2 neurônios aí do pessoal não deixam resolver. Marina Silva, no programa, inclusive, do Pânico, falou que, é claro, não duvido, é claro que teve corrupção, né, ali no governo do PT. Ou seja, esse cara que deu esse péssimo exemplo para todos, roubando dinheiro que seria direcionado para segurança, educação, saúde, esse cara hoje é presidente da República. Quando você olha os ministros do STF, como, por exemplo, você pega alguns e você vê que os julgamentos são imparciais, que o julgamento... eu falei esses dias, né? Você tem uma turma ali de 5, um é o Flávio Dino, que é amigo do Lula, o outro é o advogado, ex-advogado do Lula, que é o Zanin, os outros 2 foram indicados pelo PT e o outro é o Moraes. Ou seja, colocar 5 argentinos para poder julgar o Pelé. O que eu sinto que isso é ruim? Não é só pelo julgamento terrível que possa estar acontecendo, não. O que eu sinto é que qual é o exemplo que nós estamos dando para os estudantes de direito, para as pessoas que querem ingressar na justiça, enfim, fazer desse país algo melhor, porque o que eu sinto, Emílio e demais, é de que a palavra verdade, justiça, virtude perdeu completamente o sentido hoje no nosso país. O que vale mesmo é o marketing. Agora, eu estou respondendo processo no Supremo Tribunal Federal por chamar o Lula de ladrão. Ele foi condenado em 3 instâncias, mas eu não posso falar que o pipoqueiro faz pipoca, né? Ou seja, as pessoas percebem isso, né? Essa falta de assimetria entre os julgamentos. O problema, Alva, é que é o seguinte, no fim das contas, quem está com o poder de julgar as pessoas é somente uma instituição. E esse que é o problema. Porque se isso ficasse só no âmbito olha lá, tá vendo? É diferente o tratamento. Se fosse só tratamento é uma coisa. Agora, há reflexos muito graves para a vida das pessoas que sofrem isso. Você está vendo aí agora, por exemplo, o Felipe Martins, que ficou meses preso de forma injusta, inclusive desses meses numa solitária, por uma acusação, por uma fake news que ele tivesse tentado ou tivesse, enfim, ido para os Estados Unidos. E hoje, inclusive, vi um vídeo do advogado Chiquini, que ele, basicamente, ali o Moraes repreendeu ele dizendo:
não são vândalos, são golpistas. Ou seja, que tipo de parcialidade há nesse julgamento? E as vidas dessas pessoas que estão em jogo. Então não é meramente para a gente olhar e falar, olha a hipocrisia ali da esquerda, né? O tratamento é diferente. Mas não é tratamento. Por exemplo, as pessoas do dia 8, tem pessoas, o cara que pegou a bola lá assinada pelo Neymar, pegou 17 anos de cadeia. Ontem, se eu não me engano, todas as condenações aí, né, os processos do Youssef, foi anulado. Então, assim, não é somente um tratamento. Esse tratamento tem consequências, e muito graves, né? E essa que é a minha preocupação. E eu não estou preocupado somente com eleições, não, caramba. Eleições por eleições, você acha que quando o Lula saiu da presidência, a esquerda deixou de ter poder? Peraí. Você acha que eles estão preocupados com 20 daqui 30 anos? E se a gente não se posicionar agora para poder, de fato, entender o que está acontecendo, porque, vamos lá, é certo, assim, você não precisa gostar do Bolsonaro, não. Você não precisa ser bolsonarista, você não precisa gostar de ninguém da direita. Agora, falar que num país onde um cara que acessou bota dólar na cueca, um cara como o Guedel, que encontra milhões de dinheiro na mala, todos da Lava Jato estão soltos. Sérgio Cabral está ali em cima de uma cobertura no Leblon, fazendo um videozinho, impune. Todas as pessoas envolvidas no escândalo de corrupção do PT estão soltas. E Bolsonaro vai tomar 43 anos de cadeia por conta de um golpe que não teve nem arma de fogo, onde tinha ali a maioria das pessoas, a média era de 40, 60 anos de idade. Sim, não precisa gostar do cara, mas chegar e falar para mim de que isso é um julgamento justo ou no mínimo imparcial, sim, isso é ignorar, a realidade. E ele representa uma parcela gigantesca da sociedade. Ele não perdeu por 80 a 20, foi 1% de diferença. 1% de diferença. E, chegar e falar assim, não, ele não pode competir porque ele fez uma reunião com embaixadores. Espera aí. Eu, como Argentina, na final da Copa do Mundo, falar, Neymar não vai poder jogar não, porque o corte de cabelo dele é ofensivo para a nossa cultura. Será que é porque o cabelo dele é ofensivo mesmo ou porque não quer que o melhor jogador jogue contra vocês? É o que está acontecendo. Nessa semana eu estava fazendo meu discurso no plenário e daí ele entrou ali fazendo, enfim, arruaça com os seus vídeos, xingando ali os deputados, inclusive de ofensas homofóbicas, né? Porque chamar o outro de viado, se for de esquerda, pode, né? Se alguém chamar alguém da esquerda de viado, aí é homofobia. E daí, enfim, o PL fez uma representação, foi para a comissão de ética e ele foi sancionado aí com 90 dias de suspensão da Câmara sem salário. Pouco, apenas numa etapa, né? Afinal de contas, ele já está devolvendo o dinheiro, né, da rachadinha, então não tem condições, né? Uma pessoa que tem esse tipo de comportamento criminoso permaneça na Câmara. Até falei que o Janones, ele une a direita e a esquerda nesse sentido. Ninguém gosta dele. Realmente, ninguém da esquerda ali no momento foi até lá, né, enfim, defendê-lo, porque foi uma cena de fato patética e lamentável. E isso vai escalonando, né, na nossa sociedade, né? Desde os, digamos assim, dos crimes mais brandos até os crimes mais graves. Hoje no Brasil, o crime organizado, por exemplo, tem basicamente livre acesso para cometer qualquer crime no Brasil, e o STF solta traficantes, você tem audiência de custódia, que não estou falando que eu ouvi, eu, como até então estudante de direito, participei de várias e vi como que o juiz tratava o policial e tratava o bandido. Então, essa cultura, né, de falta de punir o errado e você fazer com que isso alasse na sociedade, tem consequência para todo mundo. Não tenho dúvidas que um corrupto que olha e fala, já que fez rachadinha, fez ali um acordo ali de não persecução penal, ele se livrou, então eu também posso cometer. Afinal de contas, é só passar em brando. Sim. Lula é um caso disso, pensa se eu não me engano, foram bilhões que já foram retornados da Operação Lava Jato, né, aos cofres públicos, ou seja, houve corrupção. Ponto. Então, se eu contratar um maqueteiro, como o Lula agora fez, gastando 98 milhões somente para a comunicação social,
para poder se passar por uma pessoa virtuosa, é isso que vale. Se ele enganar as pessoas e o que vale é ganhar a eleição, então está tudo bem com o nosso país. Ou seja, nós estamos perdendo algo muito importante que, no fim das contas, é o que move as pessoas, que são as nossas virtudes. A gente viu que o governo agora contratou várias influenciadores. Teve uma live com muitos, super live. Inclusive muitos estão aqui no programa agora, eles entram aqui no chat. Ah, é? É, eles entram para fazer. Como é que você vai ficar sozinho? Quantos são quantas pessoas, influenciadores, né, que é o nome? Sim. Quantos influenciadores são nesse novo gabinete que chama? Como é que chama isso? Sim, é o que é uma influencers os influencers do governo, é isso? O que eu tenho aqui de notícia, inclusive, é o seguinte, do Globo, tá? Não é enfim, de alguma mídia de direita. Tarifaços de Trump, perfis com comportamento de robôs turbinam reação da esquerda no X. Ou seja, recentemente agora, Emílio, eles me acusaram de ter gastado R$750 mil para poder bombar os meus vídeos. Como se dinheiro fizesse bombar algo, né? Se fosse assim, o Lula seria o mais bombado na internet porque gasta milhões. Eu usei isso na minha empresa e no meu perfil secundário. Nunca usei isso no meu perfil principal, que é onde os meus vídeos mais viralizam. Fico assim, absurdado de que ano que vem são 18 anos de governo do PT na presidência da República, fora os governos estaduais, enfim. E a culpa não é deles. A culpa é de qualquer outra pessoa, menos deles. Isso é incrível. Isso, assim, isso me deixa atônito, porque o problema não é o Lula, o problema é quem vota nele, né, poxa? Ele agora chegar recentemente e falar que, antes das eleições, né? Não, se fosse eu sentaria numa mesa de bar e resolveria uma cerveja o problema da guerra entre Rússia e Ucrânia. E agora? Há uma bomba aí sobre o tarifaço do Trump e até agora vai, não vai, zero tipo de negociação. Ou seja, esse tipo de crise diplomática, ele cavou isso, né? Dá para ver isso claramente. E é necessário entender, porque o Brasil, pelo que me parece, se tornou torcidas e não pessoas que analisam o que está acontecendo. Isso não aconteceu do nada. O Trump deixou bem claro o que está acontecendo. O que está acontecendo no Brasil é muito sério. É muito sério. As pessoas muitas das vezes acham que somente, digamos assim, você ter a economia é o suficiente para ter um país. A China tem uma economia maravilhosa. Agora, e a tua liberdade? E o teu país como futuro? Ninguém vai parar e raciocinar o que está acontecendo. Então, o que eu deixo claro no meu vídeo está na mão agora. Do Lula, está na mão do STF resolver. Vão recuar, vão fazer julgamentos imparciais, vão fazer a devida justiça ou vão continuar com essa, leia-se o que o Trump diz, perseguição, né? Uma caça às bruxas à oposição. Porque o que me parece que vai acontecer é o seguinte: se a gente não tomar uma decisão agora de frear a tirania, nós não vamos ter nem eleição. Tarcísio defendendo o seu Estado, o Eduardo, enfim, defendendo aquilo que de fato ele acredita e que eu também acredito, que as sanções que estão acontecendo, muito se dá, e não tenho dúvidas que a maioria se dá, e está na carta do Trump pelas decisões do Alexandre de Moraes com relação às próprias eleições, com relação às plataformas, né? E nós estamos vendo aí agora uma volta da esquerda em censurar as redes sociais, principalmente através do STF, com o artigo 19, né, do Código Civil, do Marco Civil da Internet. Então, há uma preocupação, pelo menos descrita na carta do Trump, com dois temas no primeiro e segundo parágrafo, que o tratamento com o Jair Bolsonaro, uma caixa às bruxas, e o segundo com relação ao Supremo Tribunal Federal e leia-se o que está na carta: eleições livres e liberdade de expressão, principalmente nas plataformas. Então, eu acho que a melhor resposta foi a resposta que o pai dele deu a toda essa situação. Ambos ali, enfim, têm os seus argumentos, têm as suas posições. Eu só acho que, de fato, nesse momento, foi o que eu falei no meu vídeo, que a gente, obviamente, eu não tenho o que comemorar com relação a isso. É o meu país, obviamente, que está em jogo, mas há muitos motivos para você entender o porquê que isso está acontecendo. O nome hoje que consegue ganhar do PT nas pesquisas chama-se Bolsonaro, você gostando ou não dele. E eu confesso, eu estou assim, curioso, entusiasmado em ver como é um governo de direita sem pandemia. Porque mesmo com pandemia, os cofres ficaram no verde e no primeiro ano o Lula deixou no vermelho. Vamos ver como é que é. Porque a gente trocou, caramba, só para finalizar, perdão, Daniel, a gente trocou Paulo Guedes por Haddad.
A cada 37 dias no Brasil tem um novo imposto. Você trocou, até em primeira-dama, você trocou a Michele pela Janja. Você trocou direitos humanos ali, que era a Damares, por um cara que agora já não está mais no ministério por escândalo de sexual com outra ministra do Lula. A gente trocou Tarcísio por nem sei quem é o ministro de agora. Então, assim, as pessoas precisam entender que o voto tem consequências. E o que nós estamos enfrentando hoje, basta você perguntar: o que no Brasil está melhor? Você não vai encontrar essa resposta. Nós não estamos numa democracia plena, onde você tem o judiciário que julga, o executivo que executa, o legislativo que faz leis. Não existe isso. Então muitas pessoas acham: Nicolas, por que vocês não fazem uma lei? Por que vocês não fazem uma PEC? Amigo, você acha que lei vai conseguir combater uma tirania? Você acha que lei vai parar o Alexandre de Moraes? Vou falar aqui no português rasgado. Você acha mesmo que uma PEC vai passar na Câmara, uma PEC, por exemplo, que reduz gastos da presidência? Você acha que uma PEC que reduz os poderes dos ministros vai passar ali naquele Congresso? O Congresso quem escolheu não fui eu. Eu votei, mas a maioria que colocou quem está lá. Então, se a coisa está ruim, a matéria-prima que eu tenho para trabalhar. E a gente nunca votou para aumento de impostos, a gente nunca votou para poder aumentar cargos no STF, como votou agora essa semana passada, e eu votei contra. Então, assim, o nosso papel a gente está fazendo, mas foi vendido talvez uma ideia de que é o Congresso mais à direita de todos os tempos, e de fato é. Mas é o Congresso ideal, a gente tem maioria? Não temos. Eu tenho sempre postado ali nos stories, posto ali, enfim, nas redes sociais sobre a INSS, mas a população brasileira, de fato, esquece das coisas, né? Milhares de idosos foram roubados, literalmente, um dos maiores escândalos, e simplesmente, digamos assim, as polêmicas diárias tiram a nossa atenção daquilo que é importante. Houve-se manchetes falando que eu poderia ser o relator. Até o momento não chegou nenhum convite nesse sentido para mim, então por isso que eu não vou falar aqui se eu vou ou se eu não vou. Tenho as minhas avaliações. Nicolas, pode ser muito bom porque você é combativo, pode ferrar o Lula. Tá, mas se for uma arapuca, quando que o centro ou eles quiseram me colocar numa posição para poder me ajudar? Eu preciso colocar isso na mesa, até mesmo porque eu sei como é que funciona a CPI. No meio da CPI, eles podem mudar toda a composição da CPI e literalmente me ferrar lá dentro. E aí eu pergunto, se a própria Polícia Federal, que é a responsável de ir atrás de criminosos e investigar isso, não está, até então, tá? Não está divulgando ou não alcançou ainda quem são os responsáveis, quem dirá uma CPI, um bando de deputado e senador que está lá por interesse próprio para poder defender o Lula. Existem entidades que não estão sendo investigadas pela Polícia Federal, isso é da boca do diretor-geral da PF, do Andrei, como, por exemplo, o do irmão do Lula. Existem diversas entidades que, enfim, foram recordistas de descontos indevidos e até agora nada, não aconteceu nada. O único que para mim é inegociável, o meu apoio é o Bolsonaro. Todos Sim. os outros, eu acredito que a gente tem que, enfim, sentar, conversar, avaliar. Exato. Porque são muitas coisas ainda que eu não sei. Eu não sei quem vai ser o vice de todos os candidatos. Eu não sei quem de fato serão os candidatos. Eu não sei quem que o Bolsonaro irá apoiar. E é claro, a decisão dele pesa e muito. E eu acho que ele vai fazer a melhor escolha de quem ele irá apoiar. Eu não acho que ele, por exemplo, vai apoiar o Lula. Concorda comigo? Então, ele deve apoiar, obviamente, uma pessoa que eu também apoiaria naturalmente. São muitos cenários, é muito difícil, tem muita água para rolar. Eu acredito que a esquerda, enfim, juntamente com o consórcio STF, não vai deixar com que ele faça, enfim, campanha, com que ele tenha o poder que ele tem nas ruas. Não tem outra pessoa que coloque tantas pessoas na rua Sim. como o Bolsonaro. Foi numa quarta-feira à tarde, se eu não me engano, lá em Brasília, colocou milhares de pessoas em prol da anistia. Então, tem muitas coisas ainda que pode acontecer para tomar decisão. Uma coisa que eu penso, Morgado, é o seguinte: a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem coisas que são muito caras, sabe, assim, para nós como país. Como é que você está vendo esse jogo político agora, nesse momento? Emílio, como eu disse, assim, as pessoas ficam muito ansiosas por dar opinião sobre tudo. E muitas vezes você não tem que ter opinião própria, você tem que ter opinião verdadeira. E muitas das vezes a gente não sabe quais são todos os cenários
do porquê a pessoa está tomando certa decisão. Então, eu nunca vou falar algo, a não ser que eu tenha, assim, digamos, uma certeza, uma convicção forte de que aquilo dali é a minha opinião e eu deva falar com as pessoas. Até mesmo porque eu sei da minha responsabilidade daquilo que eu falo. Hoje, aquilo que eu falo, eu sei que tem uma repercussão, que, enfim, pode movimentar as coisas, e por isso, muitas vezes, eu não falo. Mas eu não falo por quê, Nicolas? Porque você está querendo jogar contra, porque você, enfim, por qualquer outro motivo, não. É porque eu acho que muitas das coisas, primeiro, algumas coisas que são colocadas, que irão acontecer, elas precisam acontecer. Porque eu torço, por exemplo, para que aconteçam sanções ao Moraes, eu sei, e tenho falado isso dia sim, dia com certeza. Na CPMI, por exemplo, do dia 8, quando vários estavam com medo de falar sobre o que estava acontecendo, eu estava lá, falando, junto com outros deputados e senadores, sobre o que está acontecendo no nosso país. E hoje eu tenho contato, Emílio, e é bom deixar isso aqui bem claro, com vários familiares do dia 8 que estão sendo vítimas da perseguição desproporcional ao dia 8 de janeiro. Nicolas, você acha que eles não devam ser punidos? Não, acho que devam ser punidos na medida proporcional do que fizeram. Nós temos um inimigo em comum, sabe? Que é o PT, que é a esquerda, que faz um prejuízo gigantesco para o nosso país. Então eu acho que, enfim, se há algum atrito ou se há algum problema, isso precisa ser conversado, isso precisa ser dialogado, porque eles fazem isso, né? Eles chegam, dialogam no privado, resolvem. Muitas vezes é mais fácil resolver, né? Porque manda uma emenda ali, manda uma emenda aqui, tá tudo resolvido. E a harmonia entre os poderes reina. Mas a gente sabe também que a gente consegue também, realizar isso. Você pode ver, eu nunca, talvez em um ano e meio aí, que talvez tenha alguns perfis que me batem, algumas pessoas que falam de mim, você não vai achar nenhuma declaração minha falando de nenhum ator político que vocês acabaram aí de citar, porque eu não acho que é meu papel. Meu papel não é comentarista político, eu sou deputado federal, eu sei da importância que é isso, tem uma eleição importantíssima vindo no ano que vem, e eu acho que nada vence o trabalho, cara. Eu tenho feito meu trabalho, fiquei muito feliz que saiu uma pesquisa de um ranking das 100 pessoas mais influentes em 2025 em âmbito digital. E eu fiquei só atrás do Neymar, que é o primeiro, depois fiquei atrás da Virgínia, que está em segundo, e eu em terceiro. E eu fico feliz com isso, e não é para poder me exaltar, mas é porque, poxa, literalmente, as pessoas muitas vezes esquecem. Eu saí da favela, assim. Eu não sou diferente de ninguém, cara. Tem minhas dificuldades, tem minhas limitações, mas eu tento fazer o que é certo. Eu fico maluco quando eu vejo Norte e Nordeste, que é dominado há tanto tempo pela esquerda, dominado há tanto tempo pelas mesmas famílias, e as pessoas continuam com o pior IDH, continuam com os piores índices de educação, de segurança pública. Aqui mesmo, perto aqui de mim, aqui em BH, você tem, infelizmente, já favelas dominadas já pelo crime organizado. E ninguém está falando disso. Ninguém parece que está preocupado com isso. Então, qual que é o problema que está acontecendo no nosso país? O problema é de quem está representando a gente ou de quem coloca aqueles representantes? Eu acho que está todo mundo com uma parcela de culpa aí muito grande, cara, no que está acontecendo no nosso país. E para você que quer aprender a trabalhar aqui na internet, olha só esses meus resultados. Tudo isso trabalhando aqui na internet, colocando vídeos informativos aqui na plataforma do YouTube, e você pode aprender também e fazer esses resultados. Veja só, mais de 2.900. Olha só esse outro resultado, mais de 3.200. Veja só, e você pode aprender a fazer também um mecanismo de notícias. Olha só esse outro resultado, pessoal, mais de R$5.000 apenas com um vídeo. E se você olhar, todos esses vídeos estão aqui no meu canal. Se você quiser fazer uma renda extra aqui na internet, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista uma aula que tem lá totalmente gratuita. Como vocês viram aí, esses são os meus resultados, alguns dos meus resultados que eu venho tendo aqui na internet, e você pode fazer isso também, desde que você aprenda o método certo, estude e aplique. Não tem nada a ver com jogo, aposta, tigrinho, tentar a sorte, nada disso. É um trabalho aqui na internet, onde você pode trazer notícias que acontecem no nosso dia a dia, seja de futebol, política, novela, filme, qualquer coisa. Qualquer coisa que acontece, você pode trazer aqui na internet, fazendo o vídeo da maneira certa para ser monetizado. Você publica aqui no YouTube e você, quando monetizar um canal, você pode se tornar parceiro do YouTube
recebendo assim mensalmente, tipo comissões, assim como eu estou recebendo aqui na internet. Então, se você quiser entender mais como funciona, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista a aula que tem lá, que é totalmente gratuita para você entender. E se fizer sentido para você, você aplica, e eu tenho certeza que isso pode complementar tanto o seu salário mensal, ou então você pode viver da internet como muitas pessoas hoje estão vivendo. Se você quiser saber mais como funciona, bem explicado, passo a passo, mostrando todos os resultados, clica no link e veja aquela aula no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição. Pessoal, quis trazer esse vídeo do Nicolas Ferreira porque estamos vendo a perseguição que está acontecendo com toda a direita, com Bolsonaro principalmente, mas não somente com Bolsonaro, mas com todos que são de direita e são aliados de Bolsonaro. Nós estamos vendo isso, não é de agora, não é de hoje, faz tempo que está acontecendo, e recebemos a triste notícia que estão querendo caçar o mandato de Nicolas Ferreira. Veja só o nível que estamos chegando. Quantos deputados ali dentro da Câmara dos Deputados, no Senado Federal, quantas pessoas que se envolveram em corrupção, com rachadinha, tipo Janones, um monte de coisa. Tá tudo bem. Agora o Nicolas Ferreira, que tem uma ficha limpa, que não tem envolvimento com nada de errado, com nada ilícito, querem caçar o mandato dele. Aí eu pergunto, isso não é perseguição política? É claro que é. Por que estão fazendo isso? Porque sabem que Nicolas Ferreira, em Minas Gerais, é um forte candidato, seja para o governo, não sei se ele tem idade, mas seja para o governo, para o Senado, até para uma eleição presidencial, ele é um forte candidato. Então o sistema, vendo isso, fazendo a leitura disso, que futuramente ele pode ser, estão querendo logo cortar ele de agora. Veja só, é inacreditável. Fizeram isso com o Deltan Dallagnol, né? Que foi cassado o mandato do Deltan Dallagnol, quase que caçavam o mandato do Sérgio Moro, e está aí a perseguição. Infelizmente, é exatamente isso que está acontecendo, ou seja, qualquer um que é aliado de Jair Bolsonaro vai ser perseguido, provavelmente pode ser cassado o mandato, porque a justiça aqui do nosso país é uma justiça totalmente parcial, instituições que estão completamente contaminadas, essa que é a verdade, estão ali pessoas escolhidas a dedo para agirem de acordo com a ideologia do governo do PT e da esquerda, porque o fato é esse, não o PT em si, mas a esquerda, é isso, exatamente isso que está acontecendo. Não é à toa que Alexandre de Moraes persegue do jeito que persegue, prende, investiga, condena. Daí, saiu um dia desse aí, aliás, hoje, saiu um vídeo do advogado Chiquini, ele postando ali as interrogações que ele fazia a Mauro Cid, e simplesmente o Alexandre de Moraes ia lá e interferia para que Mauro Cid não respondesse exatamente aquilo que o advogado Chiquini perguntava. É inacreditável, mas é exatamente isso que está acontecendo. Perseguição política, querem prender Bolsonaro a todo preço e não vai ser novidade se prenderem, infelizmente, essa é a triste realidade. Vão prender, o cerco já foi montado para isso, já condenaram, não precisa mais fazer mais nada. Como sempre eles dizem, já é um jogo de cartas marcadas, e eu acredito que não tem nem o que fazer, pode trazer o melhor advogado, não vai solucionar, porque Alexandre de Moraes é quem está dando as regras do jogo. Infelizmente, essa é a triste realidade aqui do nosso país. Então eu queria trazer esse vídeo do Nicolas Ferreira, onde ele é um jovem brilhante, tenho certeza que tem um futuro muito grande na política, é uma das maiores, lideranças na direita aqui no Brasil hoje, mas ele veio falar sobre essa perseguição e da irresponsabilidade do governo Lula na questão da tarifa, É um governo irresponsável que para o PT e para o Lula, quanto pior tiver o Brasil, melhor para eles, porque eles se vangloriam disso e querem ganhar as eleições em cima disso, da miséria dos outros. É exatamente isso, por isso que eles não estão nem aí para resolver esse negócio das tarifas.
Então é triste, é vergonhoso e é lamentável, mas essa é a realidade dos nossos dias. Se você gostou do vídeo, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.